Olá, meu nome é Alexander Benchimol, sou médico e pesquisador do IED da PUC do Rio, e eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de vocês e também agradecer o gentil e honroso convite da Nestlé de discutir um tema tão importante para a prática clínica de todos nós profissionais de saúde. Bom, o tema será sobre a importância das fibras e da suplementação especializada para pacientes, pessoas com diabetes. Dentro desse contexto, aqui estão meus potenciais conflitos de interesse. Eu gostaria de lembrar que a terapia nutricional é fundamentalmente importante nessa população. A gente sabe que, é claro, a gente vive aí momentos muito especiais em relação ao uso de medicamentos no diabetes tipo 2, novas insulinas, pensando não só no diabetes tipo 2 e, óbvio, no diabetes tipo 1, mas é fato que mudança de estilo de vida, ou seja, exercício físico e principalmente a terapia nutricional, é extremamente importante dentro do pilar do tratamento do diabetes. E é necessário a gente entender a importância da disposição para mudar. Existem sim obstáculos que têm que ser quebrados, tempo de consulta, né? Uma série de questões. Eu acho que a gente tem que dar prioridade na discussão da terapia nutricional, seja na consulta de qualquer profissional de saúde, do nutricionista, do endócrino, do clínico, do gastro, do geriatra. É importante a gente, fundamentalmente, dar a importância na terapia nutricional e sempre buscar um planejamento individualizado para que a gente consiga melhorar a adesão ao tratamento. Então, se a gente estabelecer uma rotina de individualização de tratamento, a gente vai conseguir, certamente, trazer um benefício muito maior e, claro, um resultado muito melhor para esse indivíduo. Dentro dessa discussão, e é importante, a gente vai falar de fibra e suplementação, a gente pode lembrar que, quando a gente fala especificamente de suplementação, a gente pode pensar em definição de substitutos de refeição. O que seriam os substitutos de refeição? São, obviamente, denominados substitutos de refeição, em inglês o meal replacements, produtos com quantidades de calorias bem definidas, fortificados com vitaminas, minerais e utilizados para substituir uma ou mais refeições por dia, permitindo que o indivíduo mantenha uma dieta adequada. A combinação do uso de substitutos de refeição, seja líquido ou sólido, com uma dieta convencional, essa é chamada de substituição parcial de refeição. E, na prática, o que eu acredito? A gente sabe que o substituto é um grande facilitador na adesão de mudança de estilo de vida, principalmente em relação à terapia nutricional. E com isso a gente vai ver que a gente consegue benefícios muito importantes do ponto de vista clínico, principalmente lembrando que um substituto de refeição para diabetes, o ideal é que ele seja específico para diabetes, porque ele é feito para isso, assim, ele tem os objetivos de controle metabólico voltado para esse fim. Então, esse talvez seja um dos principais objetivos e principais lições na nossa discussão e nosso debate. E aí, para exemplificar um substituto de refeição bastante frequente na prática clínica, eu trago um estudo de um amigo, né, inclusive de um amigo de hospital, do Roberto Zagori, junto com outros colegas aqui do Brasil, e que foi um estudo bem interessante, onde foi feito um ensaio cruzado, controlado, randomizado e prospectivo, onde se avaliou um substituto de refeição como o Nutrim Control versus um café da manhã padronizado e analisando especificamente glicemia pós-prandial. Foram 28 participantes submetidos a ambas as intervenções. A duração total de intervenção para cada participante foi de 14 dias, 7 dias do Nutri Control e 7 dias de um café da manhã padronizado. O Nutri Control utilizado foi uma unidade de 200 ml na versão pronto para beber uma vez ao dia, como substituto de café da manhã. E o café da manhã, obviamente, foi padronizado, criado por um nutricionista, seguindo as recomendações da American Diabetes Association e outras sociedades profissionais de diabetes. É interessante essa substituição no café, porque se a gente analisa ali retrospectivamente, os estudos, né, começaram justamente com o café da manhã, e é interessante que o café da manhã tem um aspecto muito pouco do ponto de vista de social, ou seja, na realidade, o café da manhã está muita gente correndo, tem o tempo, tem o horário de sair, muitas vezes as pessoas não tomam café da manhã, ou quando tomam, não fazem um café da manhã
corretamente, e eu considero, do ponto de vista prático e clínico, uma excelente refeição para acontecer a substituição. Então, além da importância do estudo clínico, eu acho que essa intervenção acontecendo no café da manhã, e a gente tem aí outros estudos mais antigos, como Xangai e outros protocolos, que utilizaram o café da manhã como padronização, ou seja, de substituição. Então, eu acho que esse é um componente clínico muito importante, que faz com que a gente possa dar uma excelente nutrição e trazer um benefício metabólico subsequente em função dessa decisão. Os critérios de inclusão, na realidade, eram participantes que tinham uma idade entre 30 e 70 anos, e os critérios de diabetes já conhecidos por todos, eu não vou aqui entrar em detalhe, mas, assim, interessante mostrar que qualquer dose de metformina em uso, desde que seja estável por pelo menos 2 meses antes da participação. A gente pode observar as alterações do ponto de vista energético do Nutri-Control e, obviamente, do café da manhã padronizado, né, da quantidade de fibra e carboidrato. Vale lembrar que a gente vai discutir um pouquinho logo em seguida os aspectos relacionados ao substituto, à suplementação com Nutri-Control, mas a importância de um carboidrato de digestão lenta, a presença de fibra, né, a presença de todo o conjunto, né, proteico relacionado para que a gente consiga justamente o maior benefício em termos de controle glicêmico. E vale lembrar, gente, tudo isso respaldado nas diretrizes e nos algoritmos. E a gente também vai discutir um pouquinho sobre isso. Aqui a gente vê aqui como foi feito o estudo, inicialmente usando o Nutri-Control e, claro, o café da manhã padronizado, e, obviamente, no grupo A, no grupo B, fazendo o inverso, ou seja, mostrando justamente iniciando com o café da manhã e depois com o Nutri-Control, ou seja, um estudo bem simples, mas de muita relevância do ponto de vista clínico. E aqui a gente pode observar claramente já o impacto do ponto de vista do Nutri-Control quando comparado ao café da manhã padronizado. Então, a gente vê o impacto no controle da glicemia, do ponto de vista pós-prandial, a gente vê um controle melhor, ou seja, na realidade, um impacto clinicamente mais relevante em termos de controle glicêmico, com uma área incremental sobre a curva 25% menor, sempre favorecendo o Nutri-Control versus café da manhã padronizado. A variação da glicemia pós-prandial, 41% menor. A gente vê que o pico, do ponto de vista de glicemia pós-prandial, ela é maior no café da manhã e com impacto menor do ponto de vista, inclusive a gente vê aí a curva, né, assim, muito mais plana do ponto de vista de controle com o Nutri-Control, então mostrando definitivamente a importância de a gente usar uma terapia nutricional focada no controle glicêmico. Então, esse talvez seja o aspecto mais importante. Então, lembrar que pode ser usado como opção para pacientes diabéticos tipo 2 que não estejam no alvo glicêmico. Se não me falha a memória, a média de glicada ali era em torno de 7,5, apesar do uso da metformina. Então, lembrar o seguinte, mudança de estilo de vida, em especial nutrição, é tratamento, né? Isso define tratamento. Então, como é importante a gente utilizar um substituto desenhado no controle glicêmico, tá, gente? Isso reforça em função de tudo que a gente já viu do ponto de vista clínico. A gente pode observar aqui, numa revisão sistemática, uma meta-análise, onde foram avaliados 23 estudos, e o controle glicêmico, justamente relacionado a essas fórmulas específicas do controle do diabetes, foi significativamente melhor do que obtido com fórmulas padrões. Então, mostrando que as fórmulas padrões, elas não foram desenvolvidas especificamente no tratamento do diabetes. E aí a gente vê aí, tanto em diabetes tipo 1, tipo 2, o benefício em relação à glicemia pós-prandial, a redução de concentração máxima de glicose no sangue, a redução da área sobre a curva de glicose, ou seja, isso, na realidade, o estudo se enquadra justamente do que a gente tem em termos de medicina baseada em evidência, conforme dita essa meta-análise. Então, esse é um aspecto importante, clinicamente relevante. E eu queria lembrá-los que, assim, é fato que a gente agora, as diretrizes fortalecem e evidenciam muito a utilização dos substitutos, dos suplementos, inclusive das fibras, que a gente vai logo em seguida discutir e fazer essa transição, mas é fato que, antes mesmo dessas discussões, na realidade, eu especificamente trabalhei com um grupo internacional e tive o prazer de trabalhar com um grupo brasileiro aqui, com muitos colegas, não só internacionais, mas
conhecidos de vocês dentro do Brasil, trabalhando especificamente em algoritmos transculturais para aplicação e aplicabilidade justamente desses substitutos. E tudo baseado em evidência. Aí alguém pode discutir, mas é um algoritmo, mas é para discutir alguma questão envolvendo diretriz? Não, olha só, a ideia do algoritmo é fortalecer e cada vez mais catapultar a importância das diretrizes, ou seja, não é uma forma de a gente contradizer ou contradiscutir. Não, gente. A ideia aqui é fortalecer o apoio das diretrizes, ou seja, mostrar o quanto as diretrizes são importantes do ponto de vista clínico para que a gente possa usar corretamente os suplementos e os substitutos de refeição, tá? Então, a gente pode observar que, baseado nas evidências, a gente pode aqui montar uma estratégia baseado não só no peso, no controle glicêmico, levando em conta a hemoglobina glicada, a gente pode aqui avaliar plano dietético de cada um e como a gente pode utilizar esses substitutos específicos no controle glicêmico. Então, é fato que a gente tem evoluído bastante do ponto de vista de entendimento e, mais ainda, gente, da importância de se considerar o substituto dentro do contexto do tratamento do diabetes, mostrando mais uma vez, a importância do controle e, na minha humilde opinião, um facilitador, né? Assim, é uma forma fácil de você nutrir adequadamente esse indivíduo e trazendo os benefícios metabólicos de uma forma geral, claro, principalmente no controle glicêmico, mas a gente sabe que você tendo um aspecto de fibra, um carboidrato de absorção lenta, tudo isso vai trabalhar do ponto de vista não só de benefício glicêmico, mas do benefício do ponto de vista lipídico, de perda de peso, ou seja, trabalhando aspectos muito importantes em termos de fatores de risco. E como eu disse, na realidade a gente aí tem uma série de diretrizes, aí a gente obviamente favorece a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, da SBD, e que definitivamente mostra as evidências, e aqui a gente pode ver evidências 2BA, classe 2B com nível A, tanto na utilização de fórmulas nutricionais especializadas, podendo ser considerada como adjuvante para a melhora do controle glicêmico do diabetes, e, claro, mostrando a estratégia, né, dos substitutos parciais de refeição, como uma estratégia não só na redução de peso em pessoas com pré-diabetes e diabetes que estejam com sobrepeso e obesidade. Então, mostrando a importância de a gente encarar isso como definitivamente tratamento. E como eu mostrei aqui, fazendo um pouco do resumo e trazendo os aspectos que a gente conversou da terapia nutricional, já ditas anteriormente, mas a importância também das fibras. Pessoas com pré-diabetes, a recomendação de consumo de fibras de 25 a 30 gramas ao dia, tendo aspecto também no adulto com diabetes, a recomendação de uso de fibras, mostrando o impacto, inclusive, no controle glicêmico e, inclusive, atenuando a hiperglicemia pós-prandial. E eu falei ali do ponto de vista de carboidrato de digestão lenta sobre a glicemia. E olha só, enquanto eu vou falando aqui, a gente vai vendo graficamente um carboidrato de digestão rápida versus um carboidrato de digestão lenta. E a gente sabe que o Nutri Control tem um carboidrato de digestão lenta e isso vai impactar sempre do ponto de vista em termos de controle. A gente vai deixar a curva glicêmica mais flat e isso vai impactar positivamente no controle glicêmico. Esse é um aspecto importante para a gente lembrar do ponto de vista clínico. Além disso, aspectos que envolvem o índice glicêmico. A gente sabe que alimentos com índice glicêmico elevado vão levar a maior risco de resistência insulínica e aumento, obviamente, de alterações que estejam relacionadas à resistência insulínica, ao passo que se a gente tem um substituto e alimentos com índice glicêmico mais baixo, isso promove uma resposta glicêmica menor, melhora a captação de glicose, e a gente viu aí o impacto no café da manhã, no controle glicêmico. Isso tem relativamente aspectos clinicamente relevantes que podem transformar e impactar. Da mesma forma, lembrem que quando a gente... É muita tecnologia envolvida, né? Então, quando se faz ali um suplemento, se considera tudo que a gente sabe em termos de evidências, e isso a gente pode ver na aplicação do ponto de vista clínico, mas a dieta rica em ácido graxo monoinsaturado, limitando o ácido graxo saturado e ácidos graxos trans, vão melhorar o perfil lipídico. Então, não só a melhora da resposta glicêmica, a redução da necessidade de insulina,
a gente tem a melhora dos parâmetros lipídicos associados. E isso tudo, claro, impactando na qualidade de vida desse indivíduo e na melhora dos fatores de riscos relacionados ao diabetes, dos quais a gente sabe que a dislipidemia está relacionada também. E aí, pegando o gancho de fibra, e a gente sabe que existe um componente importante de fibra relacionado a esse contexto relacionado ao substituto, então, fibras solúveis promovendo distensão gástrica, liberação intestinal de CCK, redução da glicemia, insulinemia, redução de peso corporal por aumentar a saciedade, melhora do controle glicêmico pós-prandial, tudo isso linkando ao que a gente viu ali do ponto de vista do carboidrato de absorção lenta e mostrando a importância do ponto de vista clínico relacionado. E mais ainda, gente, a gente pode complementar com fibras, ainda mais pensando em pessoas com diabetes? Então, sim, na realidade, lembrem, e a gente vai trabalhar alguns aspectos relacionados ao que a gente tem em termos de necessidade e atingimento de metas com fibras. Então, lembre a importância e o papel das fibras solúveis na saúde geral. A gente tem aí, em relação ao mecanismo de ação das fibras solúveis, em relação à integridade da parede intestinal, absorção de vitaminas e minerais, os aspectos relacionados ao consumo, justamente por pessoas constipadas, promovendo redução de dor abdominal, inchaço. A gente tem aí aspectos extremamente interessantes cuja fermentação das fibras no trato gastrointestinal, levando à produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, que são a principal fonte de energia para o enterócito, estimulando a proliferação de células do endotélio, ou seja, os benefícios metabólicos, diminuindo os níveis de glicose no sangue por retardar a velocidade de digestão e absorção dos alimentos, com isso impactando no controle glicêmico, além do que a gente já discutiu, a questão da saciedade e da redução de volume ingerido, ou seja, o aspecto é muito global do ponto de vista de saúde, e isso se enquadra muito nessas pessoas definitivamente que têm diabetes, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, pensando em fibras solúveis, como o goma-guar e inulina, a gente pode trabalhar assim, a gente muitas vezes vai usar o GGPH, o goma-guar parcialmente hidrolisado, solubilidade aumentada que torna o seu uso mais prático e aumentando a aceitação, alta e importante produção, como a gente mostrou, de ácidos graxos de cadeia curta, vasta comprovação de benefícios, a inulina sendo prontamente solúvel em água, altamente fermentável, forte atividade prebiótica. Então, e quando você junta os dois, você tem um maior efeito prebiótico na saúde intestinal, você vai ter, né, um aspecto de catalisador, ou seja, unindo o alto potencial prebiótico da inulina com alta produção de GGPH, ou seja, o goma-guar parcialmente hidrolisado, aumentando todo o processo de saúde e promovendo a saúde intestinal, o crescimento de bactérias benéficas, inibindo as bactérias patogênicas e, claro, os efeitos protetores adicionais à microbiota intestinal quando comparável ao placebo. E a gente tem aí definitivamente, talvez uma das maiores exemplos disso seja o Fiber+, podendo trazer essa saúde complementar aí do ponto de vista dessa população. E olha só como isso é importante. Quando a gente avalia ali o goma-guar, o GGPH, a gente pode observar a ingestão de 5 gramas por 4 semanas, a diminuição de 60% nos movimentos intestinais com esforço, a diminuição de aproximadamente 12 horas no trânsito intestinal, o aumento de 3 vezes nos movimentos intestinais espontâneos, a redução de 50% na dor abdominal, diminuição de 50% no inchaço abdominal, ou seja, mostrando o benefício da saúde intestinal, né? Assim, então, é fato, isso é um aspecto extremamente importante e clinicamente relevante. E quando a gente avalia especificamente aqui o GGPH inulina e a composição na microbiota, olha só que dados interessantes. O uso de GGPH aumentou significativamente as bactérias benéficas, então a gente pode ver aqui antes de suplementação e depois da suplementação, então a gente pode observar claramente o benefício das melhoras das bactérias benéficas, isso aqui com significado clínico relevante, alguns têm significado estatístico, mas a gente pode observar que aqui houve significância clínica e definitivamente isso tem um aspecto clinicamente relevante, ao passo que a gente vê
O inverso, a redução, aqui, o volume fecal de Clostridium em mulheres constipadas tratado com GGPH mais inulina versus placebo, a redução de crescimento de bactérias patogênicas e mostrando claramente o impacto do ponto de vista de saúde intestinal. Então, eu acho que esse é o aspecto importante. Além de você trazer todos os benefícios em termos de controle glicêmico adicional, você tem a melhora da saúde intestinal. E isso tem impacto? Tem. E quando a gente fala em atingimento de fibras pela dieta, de metas, a gente sabe que existe pouco teor de fibra mesmo em grande quantidade dos alimentos, e a recomendação do OMS está muito de acordo com o que a gente viu ali das recomendações diretrizes, tanto da SBD, que varia aí de 25 a 35 gramas de fibras dia, e a gente pode observar que quando a gente analisa a população brasileira, em um estudo multicêntrico com adolescentes brasileiros, a ingestão média total de fibra alimentar foi 19 gramas dia, sendo que quase 90% da amostra não atingiram as recomendações. Em adultos brasileiros, a literatura apresenta prevalência de consumo inadequado de fibras que variam de 50% até 100%. Em um estudo transversal com idosos brasileiros, 90% apresentaram um consumo inadequado e essa população tem que ser alvo de intervenção para garantir justamente a ingestão adequada por várias razões, não só do ponto de vista glicêmico, mas também do ponto de vista de saúde intestinal. E olha só a oportunidade que a gente tem na associação, por exemplo, do Nutri Control com o Faber+. Primeiro, a gente sabe que nessa população que a gente está trabalhando, que é a população com diabetes, a gente sabe que cerca de 25% dos pacientes em uso de GLP-1, como a semaglutida, pode ter constipação. Ocorre normalmente, na maioria das vezes, dose dependente, e isso pode levar à descontinuação do tratamento, o que é ruim para o paciente, né? A gente sabe da importância da droga, e não só dessa droga, mas de GLP-1 de uma forma geral, isso impactando no controle metabólico. A gente lembra que constipação afeta cerca de 31% de pessoas com diabetes, então mostrando a importância. E o controle glicêmico inadequado pode aumentar significativamente a frequência e a constipação. E a prevalência de sintomas gastrointestinais também induzidos pela metformina. A gente tem o inverso também, ou seja, mostrando que muitas vezes o sintoma mais comum é eventualmente alteração, mas existem alterações relacionadas à própria constipação também. Então, a gente sabe que existe um desequilíbrio do ponto de vista, muitas vezes, intestinal, e muitas vezes existe a interrupção, e a presença da fibra ali pode ajudar dentro desse contexto de uma forma global. Bom, amigos, primeiro agradecer a atenção de vocês, mas eu gostaria de levar aqui alguns objetivos dessa apresentação. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que tudo isso, né, não só o uso dos substitutos, como é o exemplo do Nutri Control e das fibras, como é o Faber+, isso está ganhando cada vez mais força do ponto de vista de entendimento e, obviamente, do ponto de vista de diretrizes, né? Inclusive, algoritmos que a gente trabalhou lá atrás estão sendo aplicados, isso definitivamente mostrando o benefício não só do ponto de vista glicêmico e, claro, do ponto de vista de saúde intestinal. Expandir a educação, eu acho que é fundamentalmente importante. Eu já agradeço mais uma vez a Nestlé pelo convite. Eu acho que educação continuada é fundamental para que a gente possa ter um aprendizado e dividir experiências, isso é fundamental. Sempre estimular a interação multidisciplinar. Eu acho que, né, assim, muitas vezes dentro do consultório a gente é um exército de homens só, mas se a gente puder trabalhar em equipe multidisciplinar, é a melhor forma de a gente ter melhores resultados. Facilitar a comunicação entre profissional de saúde e paciente, eu acho que a Nestlé está fazendo isso, esse é um aspecto importante. E a minha humilde opinião, essas intervenções, como o uso de fibras e o substituto de refeição, melhoram em muito a aderência dos pacientes à intervenção clínica. Então, é a forma da nutrição, de uma forma bem simples, né? Assim, bem fácil de ser utilizada, trazendo os resultados melhores. Com isso, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e desejo um excelente dia. Obrigado pela atenção.